Prontinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos agora aqui começando devagarzinho o pessoal entrar. Boa noite, Melina, Marília. E aí, pessoal, tudo bem? Professor Cláudio Jair presente. Fala, meu amigo, como é que vai? Deixa eu ver aqui como é que eu faço história. Publico aqui, né? E aqui a gente... Como é que faz para fixar mesmo esse tema? E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vindos. Professor Cláudio aí já ao vivo. Fala, Claudião. E aí, meu amigo, tudo certo? E aí, Walter, boa noite, tudo certo? E você? Boa, beleza, meu velho. Beleza, uma alegria estar aí com você. Vem cá, Cláudio, você que já é um cara mais experiente, como é que eu faço para fixar esse negócio aqui, cara, Ixi, essa, você eu sabe disso também não aí? sei não. Veja aí, eu acho que tem fixar comentário. Eu acho que é isso, fixar comentário, aí você digita. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que tem que E ser aí, pessoal, você. bem-vindo. Tem que ser eu, né? É, Ixi, o vídeo é iniciado por você. tá. Tá bom. Então, peraí que eu vou encontrando aqui esse jeito, mas bom, primeiro eu quero agradecer aqui a presença do professor Cláudio. Não é a primeira vez dele aqui com a Facemp, não é a primeira vez dele conosco. Cláudio, ele já veio aqui antes, já teve uma participação conosco da Facemp lá na época, foi uma oficina que fizemos sobre direito à cidade, se não me engano, não foi, Cláudio? Justo, foi isso mesmo. E eu achei interessante, Cláudio, porque ontem estava dando aula para o pessoal lá pessoal do nono semestre, e aí estavam comentando, olha, amanhã vai ter uma live tal, com o professor Cláudio. Aí o pessoal lembrou de você. O pessoal falou, pô, eu lembro de Cláudio, que fez aquela oficina, Bom, que trabalhou com as músicas também e tal. Eu falei, exatamente, ele mesmo. Aí você ficou aí na memória do pessoal. Muito bom. eu fico feliz. Da hora. Que é isso. Bom, a galera vai entrando aí devagarzinho, a gente tem sempre Tranquilo. aquela coisa de muita live e muita live disputando. Essa iniciativa aqui foi uma iniciativa da coordenação de direito, justamente antes mesmo da semana jurídica. Semana que vem, Cláudio, nós vamos ter uma semana jurídica, mas aí a galera aqui nós já começamos fazendo antes um preparatório, né? Fizemos alguns debates anteriores. Então, antes de ontem, hoje e amanhã com a professora Gisele, nós vamos ter esses momentos de debates jurídicos, tá? E semana que vem nós vamos ter ainda outros momentos também de debates com diversos temas sendo abordados. Quando me fizeram um convite para fazer uma live, né, a coordenação de direito, então eu pensei logo dentro da nossa linha de pesquisa que envolve o direito à cidade, direito urbanístico, e eu não poderia deixar de trabalhar justamente com algo muito contextual, algo muito contemporâneo, né? E aí eu lembrei logo de você, né? Então, assim, fazendo aqui uma apresentação, Cláudio, ele é um amigo, foi uma pessoa que eu conheci eu era mestrando, ele doutorando, e ele é professor da UESB, pesquisador, extensionista, militante, assim, tudo que eu mais admiro numa pessoa, Cláudio está aí bancando, né, fazendo assessoria jurídica popular, tem um grupo dele que é o NAJA, não é, Cláudio? Isso. E justamente fazendo os debates, não só o debate, mas também fazendo a intervenção nas suas áreas lá. Tanto Vitória da Conquista também, em Salvador também teve seu espaço, tem seu espaço de atuação. Pois bem,
Então, Cláudio, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu fico meio perdido com esse negócio de live, velho. Não tenho muita Não, experiência que com isso. isso. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite. Eu tenho um carinho muito grande por você, pela FACEMP, pela população de Sage, né, como vocês falam, É, de São Antônio de Jesus e região. É uma alegria muito grande poder retornar, mesmo que virtualmente. Você, antes da pandemia, vinha me cobrando uma presença, uma ida presencial a Santo Antônio de Jesus. Não foi possível, mas eu fico muito feliz de ter esses minutos aqui com vocês no dia de hoje para compartilhar esse tema tão caro para a gente, que é justamente racismo ambiental, em virtude da pandemia do coronavírus. muito bem. Como o nosso tempo ele é pequeno, é só 1 hora, e eu acho que a gente tem muita coisa para conversarmos hoje. Então, assim, eu vou acelerar um pouco até a nossa conversa, porque eu sou daqueles, eu quero explorar o cara ao máximo. E Cláudio, Ave Maria, o cara é um oceano. Então, por favor, vamos beber da fonte. A proposta hoje, até para a galera que está aqui presente, nossos estudantes aqui da FACEMP, pessoal todo, um grande abraço, obrigado pela presença. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, né? E nessa conversa a gente vai trabalhar também com músicas. O Cláudio, ele tem essa grandeza também, a qual eu coaduno, né? A qual também eu compartilho, que é essa grandeza artística. Entender que também nós devemos trazer as músicas, a literatura, a poesia, sempre para o diálogo, né? Isso efetivamente nos engrandece, isso efetivamente nos torna mais encantados em um momento que para muitos é um momento também de encantamento, de muita dureza, muito sofrimento. Então, primeiramente, só fazer aqui uma pequena provocação, Cláudio, e a gente Sim, vai desenrolando essas músicas, essa coisa toda claro. durante a nossa conversa. Muitos alunos me perguntaram, inclusive, assim, professor, vem cá, racismo ambiental, né? Conversando tudo isso, que tema é esse? Eu nunca ouvi falar sobre isso, eu nunca ouvi falar desse conceito, né? É a questão mesmo apenas contra os negros, né? É uma questão de raça. Como é que se constitui isso, né? E aí os estudantes me perguntavam sempre, assim, perguntas pontuais, e uns perguntaram, Valdo, se trata de um racismo estrutural? Qual a diferença entre o racismo ambiental e o racismo estrutural? Então, assim, a partir disso eu achei até mais interessante. Eu falei assim, nossa, que tema que ele vai ficar tão bom para as pessoas, porque efetivamente pouca gente conhece, né? Muito embora ele já tenha um tempo já sendo trabalhado, mas é um tema que, pelo menos aqui dentro do meu grupo, aqui dentro da FACEMP, fora do núcleo de pesquisa, poucas pessoas têm conhecimento. Então, Claudião, a minha primeira pergunta é isso. O que é que vem ser esse racismo ambiental, meu amigo, nessas primeiras linhas? Então, racismo ambiental, ele é um conceito que foi criado ao final da década de 70, início da década de 80, sobretudo nos Estados Unidos, em função das lutas dos movimentos de direitos civis e políticos na esteira da luta, em que havia em um determinado condado lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, no condado de Warren, uma luta envolvendo uma quantidade de políticas ambientais, de políticas direcionadas a uma determinada população que, naquele caso, era invariavelmente negra, que era alocada deliberadamente determinados equipamentos, empreendimentos poluidores ou potencialmente poluidores. No caso lá, no condado de Warren, era justamente aterros de resíduos tóxicos. E aí foi começando a perceber que não era algo simplesmente a partir de questões técnicas. Era justamente identificado as comunidades que tinha a população majoritariamente negra, e em função dessa vulnerabilidade política e social, e aí entendendo vulnerabilidade como um conceito construído, que era justamente escolhido esses espaços, esses territórios, para alocar esses aterros de resíduos tóxicos. Então, tem um autor, na verdade é um militante também, que começou a sistematizar isso, chamado Benjamin Chaves, e ele tem uma história bastante interessante.
ele foi assessor de Martin Luther King, e ele, além de ser reverendo, portanto, a militância dele tinha a perspectiva religiosa, mas ele também era um químico, e ele percebia justamente que essas ações deliberadas de determinados equipamentos, eles não aconteciam de maneira aleatória. Era deliberada a alocação desses equipamentos, no caso dos aterros de lixos tóxicos, para comunidades negras, invariavelmente negras. E aí esse conceito ele foi sendo atualizado, inclusive aqui no Brasil, na Bahia, a gente tem, eu posso trabalhar aqui alguns exemplos para a gente tentar deixar mais claro o conceito de racismo ambiental. Nós temos um quilombo chamado Rio dos Macacos, que fica na região metropolitana de Salvador, ali perto de Simões Filho, que é um quilombo que tem mais de 200 anos, mais de 46 famílias residem lá, e que foi escolhido para ser alocado uma base da Marinha. Ninguém escolheu o Corredor da Vitória, escolheu justamente o território de uma população quilombola, acreditando justamente nessa incapacidade de enfrentamento político, social, que a comunidade teria. E, de fato, está lá até agora. Mais recentemente, também, em 2013, nós tivemos um derramamento de óleo na Baía de Todos os Santos, pelo navio cargueiro da Braskem. A Braskem é o braço operacional da Odebrecht para a questão de petroquímicos, e havia um incêndio nesse navio, na Baía de Todos os Santos, e a decisão para cessar o incêndio foi justamente liberar o óleo da embarcação. E esse óleo contaminou a Baía de Todos os Santos, atingindo uma quantidade enorme de pescadores, marisqueiras, ali da região da Ilha de Maré, por exemplo, que ficaram impossibilitados de pescar por muito tempo, e até hoje a Justiça não conseguiu dar uma solução adequada. Ainda se discute a questão da indenização, tanto do ponto de vista da indenização moral, como coletiva, para essa população. Então, se esse navio tivesse no Porto da Barra, provavelmente a Braskem, a Odebrecht, não faria a mesma tomada de decisão. Como estava lá próximo a comunidades pesqueiras no subúrbio de Salvador, houve essa decisão. Então, racismo ambiental, em síntese, é quando você... E aí ele, é claro, advém da questão do racismo estrutural, porque o racismo estrutural ele vai alijar direitos fundamentais, mas o racismo ambiental ele perpassa a questão territorial, espacial e do meio ambiente. E a gente atualiza hoje no Brasil o conceito de racismo ambiental, inclusive para a justiça ambiental, porque ele não é trabalhado somente com segmento de raça. Por exemplo, quando eu falei marisqueiros e marisqueiras, quebradoras de coco, e aí uma série de segmentos, seringueiras, que justamente são atingidos por mega empreendimento. Vide aí no Brasil a questão das siderúrgicas, um exemplo bastante emblemático, a usina hidrelétrica de Belo Monte, que invariavelmente atingiu as populações ribeirinhas do norte do país. Fantástico, Cláudio. Então, então o racismo ambiental, como você, dando uma resumida nisso aqui, como você bem trouxe, o racismo que ele abrange as questões territoriais, né? Isso, então, a partir de questões territoriais, ele vai acabar demonstrando essa face de exploração de um povo, de exploração de determinado território e no caso de vulnerabilidade daquelas pessoas que lá estão. Né? Isso de viabilizar, inclusive, essa vulnerabilidade, de possibilitar essa vulnerabilidade desse povo. Então, assim, quando a gente escolheu esse tema, Cláudio, a gente pensou esse tema, eu pensei esse tema, assim, a nível de Covid, né? Eu já lembro que você tem um vídeo falando sobre isso, e o Cláudio, desde já, ele tem um canal no YouTube, recomendo a vocês, né? O Prof. Cláudio Carvalho, não é isso? Cláudio Carvalho, isso. Exato. Recomendo isso. Ele tem alguns vídeos, acho que já tem uns 10 vídeos já, né, Cláudio? Já tem uma produção boa lá.
É, e para a galera que quiser entender bem esse debate, né, começar esse debate sobre direito urbanístico, direito ambiental, políticas sociais, ali é um canal que não é introdutório, já é um canal já de aprofundamento mesmo. Então, assim, quando a gente pensa sobre o Covid enquanto pandemia, a gente pensa o seguinte, olha, surgiu aqui uma pandemia, essa pandemia está alcançando as pessoas. Mas eu tenho que me dizer o seguinte, olha, nós vivemos em tempos de pandemias, né? Tivemos pandemias anteriores, populações vivem pandemias, eu estou falando de pandemias sanitárias mesmo, né? E temos, então, agora ela é invisibilizada. A questão é que nós temos atingimos, né, Europa, Estados Unidos, Brasil, tudo mais, então trata-se de uma pandemia visível agora. E visível, e que bom que ela é visível no sentido da gente poder atuar sobre ela, porque existem, inclusive, políticos que vêm amenizando o vídeo nosso presidente, né? Então, assim, é importante, efetivamente, o reconhecimento dessa pandemia, mas também é importante o reconhecimento de muitas outras pandemias. E aí, nesse sentido, Cláudio, que aí eu pergunto o seguinte, quando a gente pensa o racismo ambiental, que ele se estrutura a partir de uma questão territorial, né, ele se localiza, então os territórios, eles não são dados atemporais. Os territórios, eles existem a partir de um acúmulo, né? Existem a partir de um acúmulo. E então ele pergunta, como é que se deu isso aqui no Brasil, meu velho? Nessa história nossa brasileira, quando a gente pensa, por exemplo, a nível urbanístico, né, nas construções das cidades, como é que se deu essa estruturação desse racismo ambiental nesse acúmulo, né, até chegar hoje em dia? Né, essa primeira pergunta é no sentido mesmo histórico. Como é que essa história ela foi constituída? Por que a gente vive tantos espaços com pessoas em situação de vulnerabilidade, espaços com deficiências gravíssimas, né, expondo pessoas? Por que isso existe a nível de cidade? Depois a gente faz o debate de campo, a gente entra, né, em populações tradicionais, certo. Eu quero tratar da população ainda do Quilombo Porto de Pedra, que é aqui pertinho, mas primeiro a nível de cidade. Explica isso um pouquinho pra gente, por favor, meu amigo. Walter, a pandemia do coronavírus, ele, de certa forma, nos colocou de maneira mais evidente as mazelas da questão da urbanização brasileira, da questão ambiental também, de todo o processo de pilhagem, de retirada, do processo de especulação da mais-valia, portanto, processo de retirada da natureza a partir de uma lógica somente do capitalismo, do lucro. E a gente vai perceber como a principal política, ou o principal lema que está correto do combate ao coronavírus é justamente o isolamento social. Então o lema é fica em casa. Então, quando a gente usa essa expressão fica em casa, a gente parte da premissa que todo mundo tem uma casa, que a casa é justamente o local mais seguro para a pessoa ficar. No entanto, essa premissa ela não corresponde uma verdade para uma grande parte da população brasileira. Eu só gostaria de trazer um dado inicial, que no Brasil 12 milhões e 700 mil pessoas moram em áreas de favela. Se a gente pega aqui em Salvador, na nossa capital, em Recife, as duas principais capitais do Nordeste, 1/3 da população vive em área de risco. Quando eu falo em área de risco, é justamente, invariavelmente, áreas ambientalmente frágeis. Agora, mais uma vez, com as chuvas de Salvador, a gente vê o processo de deslizamento de terras e isso vai justamente evidenciar como esse processo de urbanização brasileira ele aconteceu de forma desigual, orientada por uma lógica do capital. Então, o coronavírus ele vem justamente evidenciar a nossa incapacidade de fazer um processo de urbanização de maneira justa e democrática. Quando nós falamos em favela, e aí tem uma música já para trazer aqui para a gente, Cunhada, foi feita na década de 50, ela ficou muito conhecida na voz de Bete Carvalho, mas também na voz de Elisete Cardoso, que é chamada Barracão de Zinco. Sim. A música Barracão de Zinco diz o seguinte:
barracão de zinco, ou barracão pendurado no morro, e pedindo socorro à cidade aos seus pés. Olha só, o barracão está no morro e a cidade é que está aos pés. Portanto, a lógica é que o barracão no morro não pertence à cidade. Você tem uma cidade real e você tem uma cidade que é a não cidade. E essa lógica da favela, ela é uma construção, não é uma opção. Para todo o bairro da Barra existe, por exemplo, em Salvador, para todo o bairro da Barra em Salvador existe um Calabar. Para todo o bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, existe uma Rocinha. Para todo o bairro do Morumbi, São Paulo, existe uma Paraisópolis. Então, a lógica é de você criar determinados espaços longe o suficiente para não serem vistos, mas próximo o suficiente para ser explorado. Isso é uma lógica histórica no Brasil que eu vou tentar rapidamente sintetizar isso. A favela é um construto social. Primeiro, a terra no Brasil, ela não era propriedade. Hoje você tem um título de propriedade, uma escritura, e que você fala que você é proprietário. Mas por muito tempo no Brasil isso não aconteceu. Você tinha uma concessão especial de uso. No entanto, a mercadoria, de fato, era o escravo e não a terra. No entanto, houve todo um processo, e aí, inclusive, o racismo ambiental tem essas bases aí histórica, há todo um processo de transição do chamado trabalho escravo para o trabalho assalariado e uma série de leis preparatórias, lei do sexagenário, ventre livre e outras leis para aí chegar na Lei Áurea, entre aspas, que determinou a abolição da escravatura, no sentido de você fazer essa transição da mercadoria escravo para a mercadoria terra. E aí o estudante de direito, todo aluno ou aluna de direito deveria saber a Lei 601 de 1850, que é chamada Lei de Terras. Essa lei possibilitou que você pudesse transformar o que era concessão especial de uso em propriedade. No entanto, ela favoreceu os grandes proprietários, os latifundiários, os pequenos campesinos, os negros libertos que já haviam ali, todos foram ceifados porque havia uma necessidade de você fazer uma compensação financeira ao império para você receber essa terra. E na esteira desse processo, por isso que tem um nexo histórico, veio justamente uma série de legislações, código de posturas, tanto São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Santos, que vai estabelecer o que a gente chama de segregação socioespacial ou homogeneização de vizinhança. Pobre do lado do pobre e rico do lado do rico. Um exemplo bastante emblemático é a Avenida Paulista, em São Paulo. Antigamente, é só pesquisar aí na internet que você vai ver aqueles casarões lindos e maravilhosos, entre aspas, um ao lado do outro. Isso é a lei que determinava que o lote tinha que ser, no mínimo, 400 metros quadrados. O recuo que você tinha para iniciar a construção tinha que ser no mínimo 15 metros quadrados, 15 metros de distância. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, em 1889, nós vamos ter os mesmos códigos de posturas, estabelecendo o quê? Cortiços, que era justamente uma habitação coletiva. O Cabeça de Porco ficou conhecido como o cortiço mais importante do Rio de Janeiro. O Azevedo vai falar isso na sua obra O Cortiço. O cortiço era proibido de ser fixado em áreas centrais. Ele poderia ser construído na distância, mas não poderia ser construído próximo dos locais centrais. E aí você vai perceber que a favela brasileira, aí o Morro da Providência vem colocando nessa esteira aí, vai nascer desse processo. Olha, você não pode ficar aqui, mas se você quiser subir o morro, inclusive levar o resto da sua casa da área central e construir ali a favela, você pode. Portanto, você vai percebendo como a legislação
vai desenhando essas fronteiras de poder ou segregação socioespacial. É interessante perceber que, já que a gente está falando de epidemias, pandemias, em 1850, inclusive, o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, teve um surto de febre amarela e os mais ricos, a população do Rio de Janeiro tinha cerca de 300 mil habitantes, os mais ricos subiram para Petrópolis e a população negra e pobre ficou no Rio de Janeiro e nós temos uma estimativa de cerca de 15 mil pessoas que vieram a falecer em função daquele surto de febre amarela. Em 1904, nós tivemos também a questão da epidemia da varíola e também, mais uma vez, as populações negras periféricas sofreram muito mais a epidemia, os efeitos da epidemia do que as populações mais ricas. Então, eu gostaria, para fechar, aqui dizer que existe uma falácia que o vírus ele é democrático. Não é. O vírus não é democrático, ele pode sim pegar todo mundo, mas em função das condições que você está no território, no espaço, o índice de mortalidade pode ser diferente. Perfeito, Cláudio. Eu acho que você deu uma resumida boa exatamente nisso, né? Essa formação dos cortiços da favela, que inclusive até o termo favela, né, foi um termo cunhado pelos soldados, né? Voltaram da Guerra de Canudos e criaram um tipo de planta. E depois adotou-se efetivamente. Então, que você já começa introduzindo que, olha, primeiro, esse vírus, ele não é um vírus que é democrático, como houve essa conversa inicialmente, e aí isso é um ponto bem demarcado para a nossa conversa aqui, para a gente, inclusive, poder aprofundar. E um outro ponto é que, bom, essa história de epidemia, né, de Covid, agora que ataca, que tira vidas, ceifa vidas de pessoas, isso não é uma novidade no território brasileiro. Isso, na verdade, já tem uma longa história. E essa longa história de vidas que são perdidas em função das condições, né, desse território, ele, então, não é algo à toa. Né? Isso não é algo à toa. Isso não é algo que, opa, desculpa, me atrapalhei, esqueci e vou corrigir. Né? Então, assim, não é algo que é novo, não é algo que, na verdade, é um problema de gestão. Porque sempre tem essa perspectiva, né, Cláudio? As pessoas falam, olha, esse problema urbanístico brasileiro, a existência de favelas, tal, isso é um problema de gestão. Se eu tiver uma boa gestão, a gente vai conseguir superar essas condições, né? Mas isso aí não é verdade, né, Cláudio? Você acaba demonstrando na sua fala que não. Isso é uma questão histórica, né? É um problema histórico. Então, na verdade, existe uma lógica a nível de capital mesmo, de produção econômica, né? Na qual uma área, ao ser valorizada, uma área a ser produzida, você acaba, muitas vezes, expulsando esses moradores para outras áreas. Essas pessoas que não têm condições para se instalar nos centros, acabam procurando as áreas mais periféricas e vão se instalando. Tem um ponto sempre interessante da gente trazer, é o caso mesmo do Minha Casa Minha Vida. Né? Aqui em Santo Antônio nós temos Minha Casa Minha Vida. E o Minha Casa Minha Vida está estabelecido nas fronhas da cidade, aquilo que a gente chama de, você mesmo fala muito, né, da não cidade. Né? Então nós temos a não cidade, aquela cidade que ela é negada. É uma cidade, no caso, você pega ali naquela área, que é uma área periférica, e lá você instala casas, habitações e coloca as pessoas. Sem antes ter uma estrutura de saúde, sem antes ter uma estrutura de creche assistencial, de transporte, né, de mobilidade, de lazer, de cultura, nada disso. Eu lembro que uma vez eu estava lá no Minha Casa Minha Vida, Cláudio, e um dos moradores chegou para mim e falou o seguinte, olha, professor, antes, as pessoas falam, né, que a gente pega no pé, mas antes da saúde chegar, antes da educação chegar, antes do esgoto chegar, a polícia bateu na porta. Né? Então, isso aí foi um depoimento muito marcante quando eu ouvi, e que é a realidade. Então, assim, dessa muita desigualdade urbanística, que não é um problema de gestão, mas a gente poderia dizer, talvez, Cláudio, que se trata de um projeto. Como é que a gente poderia falar isso? É um projeto, não é verdade? É um projeto. Olha, Walter, é uma falácia afirmar que há ausência de planejamento urbano no Brasil.
No Brasil sempre houve planejamento urbano, no entanto, esse planejamento urbano é orientado pela lógica do capital. O que significa isso? Que o valor de troca, o valor que tem determinados territórios, ele é mais importante do que o valor de uso. Então, não importa se você tem ali uma comunidade quilombola, ribeirinha, uma população periférica em determinado local, se o mercado imobiliário deseja que aquele território ele seja apropriado pela lógica do capital, isso vai acontecer. Mais para frente a gente pode até retomar uma expressão que a gente trabalha nos nossos escritos, chamado gentrificação, que em síntese é justamente como o mercado vai usar de mecanismos junto com o Estado. Isso tem que ser bem pontuado. O Estado age de forma oficial e o mercado imobiliário age de forma não oficial, justamente para expulsar a determinados segmentos da população. Só para dar um exemplo, para fechar, porque eu vou trabalhar essa questão mais à frente, é o Centro Histórico de Salvador. O Pelourinho ele passou por um processo de gentrificação em que um determinado segmento da população, que é tido na sociedade como os indesejados, que é justamente a população negra, foi justamente deslocada para criar um modelo de bairro ali que era eminentemente comercial. Recentemente houve uma tentativa com outro bairro de Salvador chamado 2 de Julho, e não prosperou em função do enfrentamento da população, que queria transformar o bairro 2 de Julho em Santa Teresa. Mas voltando, dizendo claro que o planejamento das cidades brasileiras ele é orientado pela lógica do capital. Saneamento básico, só um dado aqui, para a gente ter essa... Travou aqui a internet. Estão me ouvindo agora? Vocês estão assistindo? Aí, pronto, você sumiu, mas voltou agora. Você sumiu, mas voltou. Fui eu? Eu pensei que tinha sido você. Mas não, muito bem. Você está apanhando da tecnologia. Então, voltando o raciocínio. 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico no Brasil. E isso não é de hoje. Lá no período da escravidão, era justamente a população negra que levava os dejetos dos brancos para os rios. Na gripe espanhola, em 1918 a 1920, acontecia a mesma coisa. A ausência de saneamento básico e, detalhe, o negacionismo. Para vocês terem ideia, na gripe espanhola, que foi uma pandemia, há algumas pesquisas, alguns dados que sinalizam que 25 milhões de pessoas morreram. Só para ter um comparativo, a Primeira Guerra Mundial tinha terminado e houve a morte de 8 milhões de pessoas. 8 milhões. Com a gripe espanhola, 25 milhões. E aqui no Brasil, ao menos 40 mil pessoas morreram em função da gripe espanhola. E a questão do saneamento básico, tem um dado, inclusive, histórico interessante, que foi a morte do presidente, Rodrigues Alves, que foi o presidente também em 1904, quando houve a epidemia da varíola. Rodrigues Alves foi presidente pela segunda vez, e na gripe espanhola, que o Estado também tinha uma perspectiva negacionista e de não ofertar infraestrutura básica para a população, Rodrigues Alves veio a falecer. Então, isso é um alerta, inclusive, para aqueles que acham que o coronavírus é uma gripezinha. Pois bem, quando a gente vai perceber isso com a questão da casa, Gilberto Gil tem uma música que ele fez em 1985, que eu acho que pode nos dar uma pista bastante interessante. E diz o seguinte, mais ou menos: nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão do poder da autoridade de tomar a decisão. Mais à frente ele fala, se tomar a decisão, não consegue enfrentar o tubarão, que o tubarão aqui é o mercado imobiliário. Então,
Então, antes de falar do Minha Casa Minha Vida, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar do BNH, do Sistema Financeiro de Habitação, do Banco Nacional de Habitação, que foi feito durante a ditadura militar, deixando muito claro que foi uma ditadura, me perdoe aqueles que acham que foi um movimento militar. A ditadura militar de 64 até 1985, através do BNH, produziu cerca de 4 milhões e 100 mil casas. Não é pouca casa. No entanto, apenas 6% dessas casas era destinada à população de 1 e 2 salários mínimos. Então, se você constrói 4 milhões e 100 mil casas e apenas 6% é destinada à população de 1 e 2 salários mínimos, o que vai acontecer? O processo de favelização, processo de pilhagem a partir da lógica urbanística, ele vai se aprofundar. E isso que aconteceu com as cidades brasileiras na década de 60 e 70. Um processo de inchaço das cidades brasileiras sem infraestrutura. A lógica do BNH era justamente financiar quem tinha condições de pagar, através de uma produção industrial de casas. Pois bem, o Minha Casa Minha Vida, cunhado no segundo governo Lula, em 2009, chegou a construir, o orçado era construir 5 milhões e 700 mil casas. Entregou 4 milhões e 300 mil casas. 4 milhões e 300 mil casas. Dessas 4 milhões e 300 mil casas, perceba, Walter, 40,1% era justamente o da faixa 1. O Minha Casa Minha Vida faixa 1, que era justamente a população de 1 e 2 salários mínimos. Então, houve uma diferença em relação ao modelo adotado pela ditadura militar. No entanto, incorremos no mesmo erro anteriormente, que foi justamente alocar o Minha Casa Minha Vida faixa 1, eu falo faixa 1 porque o Minha Casa Minha Vida é um projeto de financiamento que tem a faixa 1, a faixa 2, a faixa 3. Então você tem prédios com a qualidade, entre aspas, melhor e uma localização melhor, que continua sendo Minha Casa Minha Vida. No entanto, faixa 1, ele foi escolhido justamente nas lonjuras, reproduzindo a lógica de não garantir o direito à cidade. Então, as franjas da cidade, e aí uma crítica, você conhece o plano diretor urbano de Santo Antônio de Jesus, eu conheço aqui de Vitória da Conquista, mas o que aconteceu foi que as câmaras de vereadores, junto com as prefeituras, cresceram artificialmente o perímetro urbano para além do perímetro urbano oficial e contemplando verdadeiras fazendas a 10 quilômetros de distância do núcleo central da cidade e aí promovendo a construção de Minha Casa Minha Vida, faixa 1, lá nesses locais. Agora, o que a gente, talvez o poder público não se atenta, é que em um determinado momento você vai ter que levar transporte público, o ônibus vai ter que chegar lá, porque o trabalhador, a trabalhadora, precisa do transporte público. A segurança pública, invariavelmente, em algum momento, vai ter que chegar lá. Então, o que acontece é que a cidade fragmentada, espraiada, ela aumenta o custo para o poder público e não garante direito à cidade para a população. Muita gente acha que direito à cidade é você ter moradia. Moradia é um item fundamental. Está lá no artigo 6º da Constituição. Mas não existe direito à cidade se você não tiver, além de moradia, trabalho, saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, lazer. Tudo isso vai dar a dimensão de direito à cidade. Ô, Cláudio, perfeito. Eu estou aqui e assim, eu tenho recebido aqui mensagens pelo WhatsApp, tenho recebido mensagens aqui até pelo próprio Instagram, e as pessoas elogiando, parabenizando pela escolha e pela justamente a sua aula que você está dando aqui pra gente, cara. É sempre uma alegria muito grande estar com você, porque efetivamente a sua abordagem, sob uma perspectiva crítica, como tem que ser mesmo, expondo as fragilidades, expondo as contradições que tem que ser colocadas, tem que ser pontuadas, para a gente, inclusive, combater, né, esse negacionismo que as pessoas tentam trazer. Então,
eu sempre fico muito feliz em estar conversando contigo. Então, nós temos aqui algumas conclusões que chegamos. Primeiro, né, essa questão da cidade, essa questão do racismo ambiental, ele não é algo contemporâneo, na verdade é um processo histórico, e por ser um processo histórico, ele evidencia uma questão política, no sentido de uma disputa de poder. Essa disputa de poder, ela tem uma perspectiva de classe, né? Tem uma perspectiva, efetivamente, de classe trabalhadora, tal, mas não só, mas também a nível de raça, né? Tem uma questão étnica também aqui, que ele vai se enfranjar. Então, tem a questão então, também de raça. E aí, nessa questão de raça, que eu venho justamente pegar o seguinte. Então, quando a gente pega o Brasil e a gente vê que em torno de 23 milhões de habitações não tem saneamento básico, e em torno de 6,2 milhões, né, de habitações não tem água potável, então a gente pergunta o seguinte, quer dizer que, já falamos até que esse vírus ele não é democrático, isso ficou bem evidenciado, mas a gente mais uma vez problematiza. Bom, como é que essa cidade, que ela não é igual para todos, como é que essa cidade que ela não possibilita condições, né, para que essa população viva com dignidade, como é que esse Brasil, com tantas diferenças, certo? Mas que ele tem uma coisa comum, que esses espaços de vulnerabilidade, eles têm uma cor. Esses espaços de ausência, de negação, né, eles têm uma cor. E efetivamente que a gente acaba percebendo que é justamente essa população, e isso precisa ser evidenciado, essa população negra, que ela acaba sendo a mais... acaba sofrendo as piores consequências dessa pandemia que a gente vive. Então, são várias epidemias, né? Daqui a pouco nós vamos, inclusive, falar das mulheres, inclusive, né? Mas são a mulher negra, inclusive, né? Que também, estando ali em habitações de 1 ou 2 cômodos, com uma família grande, muitas vezes vítimas de violência doméstica, muito comum, e nós temos um número muito grande, né? Um crescimento muito grande do número de violência contra a mulher nesse período. Então, assim, as populações elas não enfrentam essa pandemia da mesma forma. E por isso que é tão importante de se evidenciar o racismo ambiental. Né? De se evidenciar, primeiro, é necessário que tenhamos um maior poder um poder gestor, democratizar mais, efetivamente, as decisões sobre essa cidade. Isso não pode ser uma retórica barata, isso precisa ser uma coisa muito efetiva, né? Os movimentos sociais, os coletivos, eles precisam ter maior participação, e a gente sabe que isso não é dado, isso tem que ser tomada na garra, só através de ocupações e tudo mais que a gente possa conseguir isso. Como também nós precisamos evidenciar a nível acadêmico todas essas categorias para que a gente faça um debate crítico e a coisa não aconteça, não seja discutido sobre o senso comum. Porque sobre o senso comum seria um vírus democrático, é um vírus que uma gripezinha que ele atinge a todos e que todo mundo tem as mesmas condições de superação. Cláudio, antes de jogar a segunda fase de perguntas, eu vou te perguntar o seguinte, eu estava olhando que nos Estados Unidos, né, e aí você tem, por exemplo, Chicago, que é uma cidade que tem 70% Chicago é uma cidade que tem 30% da população negra, e todavia, desses 30% da população negra, 70% dos casos de contaminação de Covid é da população negra. Quando você vai para Louisiana, é a mesma história. Você tem mais ou menos 1/3 da população negra, mas 70% das pessoas que morrem, né, pelo Covid é população negra. Então, não é apenas um fenômeno nacional, não é apenas um fenômeno brasileiro, né, nacional. Então, isso é um fenômeno que a gente poderia dizer que ele também é internacional. Em outros países também vivem essas contradições. Então, o racismo ambiental, ele não tem essas fronteiras, bem como o Covid, mas ele não tem essas fronteiras, e populações negras em outros países acabam também sofrendo desse tipo de vulnerabilidade. É porque justamente a gente não pode perder de vista o que nós chamamos das condições estruturais do capital. Nós temos uma lógica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, é claro que em alguns países há um aprofundamento em função da desigualdade. Chico Science, em Nação Zumbi, tem uma música que eu acho que sintetiza muito bem para a gente trazer a questão do coronavírus e as cidades, que é a música chamada Cidade, que fala assim:
a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Então, essa música, quando ela fala que o de cima sobe e o de baixo desce, vai justamente mostrar como a desigualdade social ela acontece no espaço, no território. E o Covid tem evidenciado isso a partir do que a gente chama de equipamentos e serviços. Você pega a situação de Manaus, que no estado do Amazonas, só Manaus tem UTI. Então você vai perceber como aquele território tem uma vulnerabilidade e quando você vai sobrepor outros indicadores, como de índice de desenvolvimento humano, tanto no norte como no nordeste, a gente vai perceber que se encaixam muito bem. Um índice de vulnerabilidade social, ambiental, ele se encaixa à vulnerabilidade da pandemia do Covid-19. Então, há um processo de desigualdade social no Brasil. Você pega 1% da população que detém mais de 25% da riqueza do Brasil e você tem mais de 50% da população que tem 1% da riqueza do Brasil. Então, PIB, Produto Interno Bruto, não é capacidade de desenvolvimento, é somente mensuração de capital. Então, quando você pega a lógica dos Estados Unidos, dos guetos nos Estados Unidos, e compara aqui no Brasil, você vai ver a mesma lógica. Como esse processo, portanto, a questão tem que ser interseccional, você está correto. É classe, raça e gênero. Não tem como você não trabalhar a epidemia do coronavírus se você não contemplar essas três questões: classe, raça e gênero. A partir dessa perspectiva, você vai conseguir trazer alguns elementos. Vou rapidamente trazer alguns dados aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vila Andrade, só para a gente ver a perspectiva de como isso vai atingir de forma distintas. Vila Andrade, que é um bairro periférico de São Paulo, tem 49% dos seus domicílios em favela. Brasilândia tem 29,50% dos seus domicílios em favelas, portanto, em áreas precarizadas. Só para a gente fazer um comparativo, o Morumbi, que é um bairro nobre de São Paulo, teve até recentemente 291 casos e 7 mortes. Hermelino Matarazzo, que é um bairro da periferia de São Paulo, teve 31 casos e 24 mortes. Praticamente uma morte para cada caso. Vamos pegar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, dados de ontem, nós tivemos 174 mortes por coronavírus, dados do portal das Vozes da Comunidade. Esse dado de 172 mortes, ele é maior do que 15 estados brasileiros, o registrado em 15 estados brasileiros, só nas favelas cariocas. E a gente vai ter lá, no caso das comunidades mais atingidas, uma das mais atingidas, a comunidade da Rocinha. Então você vai perceber como esse processo vai acontecer de forma desigual. Em função dessa distribuição dos equipamentos, sobretudo nesse momento o hospital, o processo de contaminação ele pode ser menor, mas o índice de mortalidade vai ser maior. Isso é racismo ambiental. Há claramente, eu não tenho nenhuma dúvida nesse sentido, uma perspectiva clara de necropolítica. O Estado e esse governo nazi-fascista, miliciano, genocida do Jair Messias Bolsonaro, ele tem um público-alvo que ele prefere que morra, que é justamente a população mais pobre desse país. A lógica de estado de exceção não é novidade. Nós, negros periféricos do Brasil, sabemos de muito tempo que somos alvos, somos inimigos, simbólicos ou reais. Vide, como você falou, como o Estado ele consegue chegar com o aparato repressivo da segurança em determinadas comunidades, mas não consegue chegar com a questão da saúde e educação. Então, só para elementos históricos,
A gente teve aqui na Bahia uma revolta, a revolta dos Búzios, chamada também Revolta dos Alfaiates, em 1798, em que teve a participação de negros e brancos, em que não chegou nem a deliberar, foi uma pré-revolta, em que a população negra, os revoltosos negros, foram apenados com a pena de esquartejamento de morte e os brancos não. Então, a seletividade ela é intrínseca à lógica do racismo estrutural brasileiro e, consequentemente, ao racismo ambiental. Então, há alvos preferenciais na política de Estado dos indesejados que devem ser eliminados. A lógica é essa, devem ser eliminados. Cláudio, sua análise foi perfeita, cara. O relacionamento com a necropolítica, tudo isso que você colocou, perfeito, perfeito, perfeito. A gente tem dados do boletim epidemiológico, efetivamente, lá de São Paulo, que 62% das pessoas que vieram a falecer são negros. Então, efetivamente, é o povo invisibilizado, ou não só invisibilizado, como também, efetivamente, é o povo que é atacado, né? Essa porção da população que efetivamente é atacada. Vou dar só um outro segmento. A população em situação de rua. Perfeito. Era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer, era sobre a população em situação de rua. Pergunte, eu me antecipei. Não, pode desenrolar, que eu tô aqui, pode falar. Porque assim, nós aqui em São Antônio de Jesus, nós temos algumas pessoas em situação de rua. Se você pega aqui o carro, você sai pela cidade, você encontra ainda pessoas em situação de rua. Essa provocação a nível de alguma política específica, essa população, ela tem sido feita, tem havido uma provocação, mas é isso, são pessoas que não têm o tratamento adequado e acabam também sofrendo com essa invisibilidade, com essa negação. Então fala aí, meu velho, fala aí, que a gente vai nessa mesma linha, fala aí. Quando nós falamos de cidade, é necessário a gente trabalhar que a cidade ele é um palco vivo e que está em constante transformação. E nesse palco vivo, você tem vários atores sociais. Então, quando a gente fala dos indesejados, da política de extermínio de Estado, isso, mais uma vez, não é de hoje. Você teve, um tempo atrás, que a capoeira, por exemplo, era considerada contravenção penal. Por quê? Porque tinha claramente uma identificação com a população negra. As quituteiras, inclusive, e aí você tem, mais uma vez, a reprodução com os camelôs. Você não pode ocupar o espaço público. É o espaço público que tem a potência política de atuação de transformação na cidade. E você tinha legislação, e tem até hoje, para você combater determinados segmentos. Aqui em Vitória da Conquista, eu me lembro que quando eu fui a Santo Antônio de Jesus, estava acontecendo a mesma coisa. A comunidade hippie aqui de Vitória da Conquista, artesão e artesãs, foram retiradas de uma praça aqui, porque a praça passou por um processo de revitalização, que é uma palavra nociva no nosso livro Direito à Cidade. A gente vai até falar que é uma palavra de plástico, que não diz nada, cabe em qualquer discurso. E revitalização, ele não considera, inclusive, a perspectiva histórica daquele espaço, daquele território. Então, toda vez que você ouvir revitalização de um espaço, tenha medo. Vi de Salvador o que aconteceu com o Rio Vermelho, Mercado do Peixe, que hoje virou Vila Caramuru, e que é um espaço gourmetizado, parece um shopping center a céu aberto. Então você inclusive, vai perceber... O pessoal relaciona diretamente com a gentrificação, que foi outro conceito que você trouxe anteriormente. Justamente. Né? Diretamente, né? E você vai perceber que essa lógica de expulsão dos indesejados vai acontecer. E tem dois eventos sistematicamente no Estado brasileiro. Portanto, volto a dizer, as condições estruturais do capital. Não tem como você trabalhar o direito, não é só o direito urbanístico, não é só a questão do direito ambiental, não. Não tem como você trabalhar o direito sem perceber o direito a partir de uma construção histórica social. O direito não cai do céu. E é necessário a gente perceber como muita gente acha que o direito, a lei, é uma vara de condão, ele é um feitiço que a gente vai resolver todos os nossos problemas, e não vai. A luta social tem um papel muito importante. No entanto, quando a gente fala da população de situação de rua, é necessário a gente voltar rapidamente, não precisa nem muito, à Copa do Mundo.
que foi a Copa do Mundo, esse evento, esse mega evento, aconteceu também com as Olimpíadas. A lógica é que a gente ia construir um grande mega evento e que a gente deveria aceitá-lo porque teria um legado muito grande. Legado em moradia, infraestrutura, mobilidade, saneamento, tudo isso era o legado, era a palavra mágica. E eu me lembro em Salvador, como a Secretaria de Desenvolvimento Social está aí nos sites, pode pesquisar, começou a fazer política de higienismo social. Essa lógica de eugenia social, a partir de uma lógica, inclusive, de racismo científico, ele está introjetado nas estruturas da sociedade brasileira. E a gente vai perceber como no evento Copa do Mundo foi feita uma política de retirada da população em situação de rua para não ser vista. Não ser vista por quem? Pelos turistas. Então a gente vai perceber que a cidade ela é transformada em mercadoria. Portanto, a cidade deve ser vendida, assim como os seus citadinos e as suas citadinas, a cidade se transforma em um produto. Se a cidade se transforma em um produto, ela não pega bem você ter a política dos indesejados, que é justamente, nesse caso, a população em situação de rua. E a gente vai perceber como essa lógica aconteceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a remoção forçada, o Maracanã. Ele foi construído, reconstruído, inclusive, a sua área de estacionamento em uma comunidade que teve a sua remoção forçada, alocada às lonjuras 70 quilômetros de distância, com a indenização de R$ 8.000. E a gente vai perceber que isso não acontece agora. Por que isso não acontece agora? Walter, só para você ter ideia, nós temos no Brasil, e aí há algumas pesquisas que há uma pequena divergência, mas ao menos nós temos no Brasil 6.700.000 imóveis vazios no Brasil, Sim, sim. que não cumprem a sua função social. O poder público municipal está lá na Constituição, tanto no artigo 30 da Constituição como no artigo 182, está lá no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001, poderia usar de instrumentos como o IPTU progressivo no tempo para combater a especulação imobiliária e não fizeram até agora. No entanto, a própria Constituição garante no artigo 5º, inciso 25, a tomada desses imóveis e a destinação em função de uma emergência para, por exemplo, para a população de rua. Nós vemos isso no exterior, já vemos em alguns municípios aqui no Brasil a retirada da população em situação de rua sendo alocadas em hotéis, mas em outros momentos, São Paulo, você vê a Cracolândia, que ainda é uma política de segurança pública, não trabalha aquela situação daquela população com uma questão social, uma questão de saúde pública. Então você vai ver claramente que é deixada a população. Isso aconteceu nos Estados Unidos também. Eu me lembro, inclusive, o Papa Francisco, ele fez um texto, não me engano, me parece que foi até no Twitter. O nosso Papa Francisco, ele é bastante moderno, daquela cena do estacionamento, que a população de rua foi colocada no estacionamento a céu aberto e foi desenhado faixas isolando, entre aspas, de maneira imaginária, qual era o quadrado de cada morador em situação de rua. Esse é o tratamento que a gente quer para a população, quer para o povo? Não, a gente quer um tratamento justo. Então, a população em situação de rua tem que ser tratada de maneira digna, como todos e todas no Brasil. Muito bem. Cláudio, a gente está perto de acabar a live, né? Nossa hora. Eu só vou aqui... Então, nós vimos que... Nossa, é muito conteúdo, muita informação. Muito ótimo. Então, nós temos aqui uma construção na qual essa cidade ela é resultado de uma disputa, né? Mas que é uma disputa que ela não é neutra, é uma disputa política, uma disputa de classe. E como essa cidade ela se organiza a partir de uma raça, a partir de classe. Então, cada território ela tem um caráter, ela tem uma dor, uma cor, né? um sabor histórico e de vulnerabilidades.
Então, nós temos também que isso não é um dado de agora, isso é um construto, então isso vem a partir de todo um processo de acúmulo, né? Isso não se deu apenas no Brasil, também se deu em outros países, mas aqui no Brasil nós temos um caráter muito forte. E a gente vai, então, agora, faltam só 30 segundos. Galera, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui o professor Cláudio. Aqui nós temos duas obras, que é o Direito à Cidade e Em Busca da Cidade. São as obras do professor Cláudio, que está à disposição aí, a galera que tiver interesse. E tem um canal dele no YouTube, que a galera, por favor, pode procurar. Cláudio, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Val.